Boa noite, pessoal. Um grande abraço para todos. É um prazer encontrá-los. Lourenço, já acabei de te responder. Ok? Obrigado. Só uma dúvida, eu posso escrever embaixo da questão, então? Deve. Eu vou Tá esclarecer para certo. vocês agora. Pessoal, para os que não sabem, eventualmente, nós temos aí já juntada ao Moodle a nossa revisão, a nossa primeira revisão e avaliação, G11, que deve ser entregue até sexta-feira, tá ok, pessoal? Então, aproveitem, façam as suas observações se entenderem justo. Na verdade, basta a resposta, mas é importante que, como fez o Lorenzo, se coloque a tua fundamentação acerca do assunto e qual a doutrina utilizada. Com isto, vocês demonstram não só um interesse maior pela disciplina e uma evidência de que você está se autoajudando à medida que está elaborando esse tipo de resposta mais adequada, que não há nenhum problema. Vocês vão montar a fórmula pela qual vocês vão responder as questões. Pode ser objetivamente ou até mesmo, na hipótese de eventuais dificuldades em responder, porque teria outra posição, justificar a sua posição. Ok? Muito bem, pessoal. Acho que todos, então, estão devidamente informados e que até sexta-feira, por favor, não deixem, é impreterível, de anexar até às 11h59, 23h59, as suas provas, ok? Muito bem. Bom, pessoal, de qualquer forma, nós vamos continuando com a nossa disciplina e com a análise da disciplina. Na última aula, nós analisamos questões envolvendo os direitos e deveres dos Estados, os direitos e deveres que correspondem a toda a soma de situações que o Estado obtém ao atingir a sua chamada personalidade jurídica internacional, ou seja, o reconhecimento pela comunidade universal da existência de um novo Estado. Nós analisamos a questão do direito, do reconhecimento de beligerância. Nós falamos a respeito do reconhecimento de insurgência e o reconhecimento de governo. Então, aqui nós temos mais ou menos sintetizada as formas pelo qual o Estado evolui no sentido de buscar a adequação de seus objetivos, o objetivo de um determinado povo dentro do sistema internacional. Nós hoje vamos concluir um pouco, na verdade, embora seja um novo ponto, a questão destes direitos e desses deveres. Ora, quando se obtém personalidade, nós estamos dizendo, este ser existe. Este ser é pessoa que tem vínculos com o resto da comunidade mundial e, como tanto, ela está estabelecendo a existência de que estes direitos e esses deveres devam ser imutáveis, inatingíveis e devem respeitar-se mutuamente em todos os recantos da comunidade mundial. Então, nós vamos fazer uma pequena intervenção entre esses direitos e deveres, porque, por exemplo, o direito à independência. O direito à independência, todos sabem, ele vincula a soberania, ele vincula a sua autogestão, a autoadministração do Estado, ele vincula as formas pelas quais o Estado exerce o seu poder dentro do território, ele desenvolve uma série de condições determinantes da sua posição como Estado perante o mundo, e também tem uma série de deveres, como, por exemplo, ao direito à independência sempre vai corresponder um dever. E este dever é o chamado dever de não intervenção. Todos os Estados estão obrigados a respeitarem-se mutuamente, e nenhum tem o poder de intervir na soberania e na independência de outro Estado.
Este é um dos maiores paradigmas do direito internacional, porque, sem dúvida nenhuma, a quebra do dever de não intervenção poderá determinar um grave ou graves conflitos internacionais que vão, na verdade, serem proporcionais à sua atitude, à sua força e ao seu desenvolvimento dentro dos efeitos que traz para os demais estados. Muito bem, pessoal. Estas são as posições básicas de que o direito e o dever, no momento em que forem violados, eles vão criar conflitos. Porque se o Estado tem direito à independência, ele também tem, concomitantemente, um dever de não intervir na independência alheia, certo? E assim sucessivamente, todos os direitos vão sempre corresponder a deveres. Então, vejam, no momento em que esta ruptura ocorre, nós estamos diante do conflito, o chamado conflito internacional. Este conflito internacional, na verdade, segundo a concepção da ONU, que foi criada em 1945, exatamente para promover a paz e a segurança internacionais, certo? A organização, na verdade, cujo o grande tema de responsabilização é a paz e a segurança mundiais. Nós, evidentemente, sabemos e temos conhecimento que, quando se fala em paz, nós estamos falando de um pressuposto vocacionado por todos os estados da comunidade mundial. Por isto, exatamente por isto, que a ONU é um organismo que vai concentrar o maior número de estados dentro da sua organização. Aliás, aproveitando o ensejo, vocês devem ter observado ou viram nas reportagens jornalísticas ou mesmo rádio-televisivas que hoje inicia-se na ONU a Assembleia Geral Ordinária da organização. Ela, ordinariamente, sempre é aberta com a palavra do representante brasileiro. Na verdade, o presidente Bolsonaro hoje esteve falando da ONU e eu ainda não sei qual é o resultado dessa transmissão que ele fez, porque eu não tive tempo de verificar, mas eu gostaria de esclarecer que esta reunião internacional sempre se realiza nas terças-feiras, ou na terceira terça-feira do mês de setembro de cada ano. E ali são analisadas todas as questões vinculadas à ONU e aprovado, dentro da Assembleia Geral, os termos e as proposições estabelecidas pela entidade. Seja como for, é importante ressaltar que a ONU se estrutura dentro de propósitos e dentro de princípios. Estes propósitos e estes princípios estão elencados nos artigos 1º e 2º da Carta da ONU. Nós vamos estudar isso mais apropriadamente já nas próximas aulas, quando entrarmos no assunto relativo a organizações internacionais. Mas eu já antecipo a vocês um conteúdo que é indispensável para a análise que nós estamos demonstrando a vocês agora. Ou seja, quando a ONU se cria como organização da paz e da garantia da segurança, ela cria, na verdade, uma exigência formal para os seus Estados-membros. Não uma exigência impositiva, mas uma exigência que é caracterizada por se chamar de recomendação. Recomenda-se que pratique-se tal ato. Estas recomendações, estas resoluções, ou mesmo aquelas mais gravosas, as decisões tomadas pela organização, têm um aspecto, em princípio, facultativo.
os Estados-membros podem ou não aderir aos pressupostos constitutivos da organização. Não obstante, existe um, e o mais importante deles, que é o fato de que se estrutura dentro da organização, assim que qualquer um dos seus membros nela ingressa, uma obrigação destes Estados-membros em definirem, estabelecerem, de antemão, a renúncia ao direito de guerra. Vejam que o direito de guerra, como aqui é colocado, era, de fato, um dos direitos do Estado. E o Estado exercia a guerra a seu bel prazer. O Estado, se julgasse prejudicado, ele eventualmente já exerceria contra o seu adversário respostas e hostilidades contra o mesmo, à medida em que este Estado, certo, necessitasse de alguma fórmula de ampliação ou redução de direitos e deveres. Então, vejam, uma das primeiras exigências é esta, que os Estados que ingressam na ONU sejam os chamados Estados amantes da paz. Assim sendo, hoje nós temos 194 Estados-membros da ONU, de uma comunidade de mais 2 Estados apenas que não são membros, mas que, na verdade, também comungam dos mesmos princípios e das mesmas disposições acerca de paz e segurança. E quando a ONU, na verdade, obriga seus Estados-membros, este obriga entre aspas, né, pessoal, a exercerem de uma maneira impositiva a pretensão de manter-se ileso ou não inserido na possibilidade de conflitos internacionais, na verdade, o que se pretende é que se vede o uso da força armada, certo? Diante da renúncia do Estado, e mais do que isso, se outorgue à ONU o poder de fazer guerra. Não qualquer guerra, mas aquela guerra determinada como guerra chamada de justa, certo? Ou seja, aquelas respostas a uma agressão atual ou iminente. Ou seja, só haverá guerra lícita à medida em que ela corresponder a uma reação. Uma reação que vai ser definida de modo proporcional e algumas vezes até paritário com a própria ameaça que recebeu. Então, vejam, quando a ONU avoca-se na posição do arauto da comunidade mundial no encaminhamento da paz, na verdade, ela está se outorgando o poder de fazer guerra justa e nas hipóteses exclusivamente indicadas pelo direito internacional, tais como, certo? O direito a uma reação imediata quando a ONU não puder atuar, que nós vamos chamar de legítima defesa. Ou seja, se um Estado está sendo agredido, se contra um Estado está sendo cometido um delito internacional e este Estado, ainda que desenvolvendo o seu poder de cautela, ele chega um momento em que ele se mostra buscando a resolução do conflito, determinando uma resposta àquela agressão. Assim sendo, o que nós temos diante de nós é que a ONU, na verdade, estabelece que as soluções dos conflitos entre Estados há que ser solvido por meios pacíficos. Meios que estão à disposição dos Estados e que são legítimos diante do direito internacional. Assim sendo, o uso da força, que seria a mais cruel e a última das soluções, ela, na verdade, só será exercida
quando houvesse uma intervenção da organização no sentido de impedir, né, que maiores conflitos ocorram. E outra, ela se arvora, inclusive, a intervir, o que é vedado pelo direito internacional, em duas únicas situações: para responder a ameaças ou violações contra o direito internacional, e, segundo, para determinar a garantia da proteção dos direitos humanos. Estas intervenções, que são restrições à regra da não intervenção, que aliás é a regra geral, certo? Essas intervenções se mostram lícitas, admissíveis e possíveis. Então, vejam, a doutrina da ONU inicia exatamente no ponto que nós vamos nos manifestar. Ou seja, a solução pacífica de conflitos internacionais. Todos sabemos, não obstante, que estes conflitos internacionais, eles são estruturados por diversas causas. Pode ser, por exemplo, por questões econômicas, questões políticas, na maior parte das vezes, né? Questões sociais, questões étnicas, e vários outros tipos de questões que fazem com que os homens, em muitas oportunidades, não consigam acertar os seus ponteiros. E isto obriga-os a defender-se e pedir à ONU a proteção a este adágio que receberam. Vejam, não obstante, vocês mesmos estão vendo que, apesar de todo o esforço da ONU, talvez os mais importantes estados da organização são os primeiros a quebrarem o ciclo da paz e da segurança. Nós temos aí como exemplo, e aí vamos fazer uma retrospectiva em relação ao nascimento da ONU, em 1945, certo? Que a esta época, na verdade, final da Segunda Guerra Mundial, nesta época, nós tivemos uma espécie de paralisação internacional diante da miséria, da desestrutura e da falência dos Estados. Na verdade, isso era uma crise internacional, e a ONU auxiliou de uma maneira formidável na solução desses conflitos. Ainda assim, pregando a solução lícita e amistosa dos conflitos, a ONU se viu, em várias oportunidades, desrespeitada, como, por exemplo, ocorreu na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, na guerra contra o Camboja, na guerra contra o Irã, contra o Iraque, na guerra contra o Afeganistão, que agora nós observamos também um final não muito feliz, né? Enfim, a intervenção norte-americana em estados sem a justificativa, e pior do que isso, sem o apoio da ONU. Tanto é que as forças de defesa norte-americanas, muitas vezes somadas às forças europeias aliadas aos Estados Unidos, sobremaneira a França, sobremaneira a Inglaterra, são países que se associaram, certo, para defender um ideal capitalista, um ideal estruturado dentro da ideia de que o mundo não pode conspirar contra a sua integridade e a sua posição política. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos que estes estados, que, na verdade, corroboram a incidência de vários delitos, como, por exemplo, a União Soviética fez em relação ao Afeganistão, quando invadiu o Afeganistão, né? Não só os Estados Unidos, eu não estou sendo exclusivista, na questão envolvendo o Japão e a China, a guerra do ópio, entre outros atos bárbaros que foram ocorrendo na comunidade mundial, que são
fatos que congregam a não participação da ONU nestes conflitos, mesmo porque eram vedados. Por seu turno, o que a gente tem de antemão, ou na nossa presença, como objetivo, é que o princípio da igualdade entre os Estados não está sendo respeitado. Ora, na verdade, existe muito de guerra de opinião, existe muito de guerra de êxito lucrativo, existe muita guerra de motivo torpe. De qualquer sorte, nós vamos ver que sempre são as grandes potências mundiais que desenvolvem esse tipo de conflito. E esses conflitos não são admitidos pela ONU. Vejam, por exemplo, o caso contrário. Uma das poucas oportunidades que eu vi que a ONU assumiu o papel de protagonista de uma guerra internacional, que foi o caso do Iraque, quando a ONU deu apoio aos Estados Unidos e aos demais países membros da organização, no sentido de invadir o Iraque, à medida que o Iraque tinha tomado como meio de própria sobrevivência a invasão ao estado do Kuwait. Quando isso ocorreu, na chamada Guerra do Golfo, nós experimentamos exatamente uma reação direta e imediata da organização. E esta reação tomada pela ONU se justificava, porque, na verdade, esta justificativa vinculava-se ao quê, pessoal? Justificava-se porque houve realmente a quebra e a violação dos princípios do direito internacional, sobremaneira do direito do dever de não intervenção que nós nos manifestamos. Vejam que depois, em outros conflitos armados, até mesmo patrocinado pelos Estados Unidos ou não, em outros conflitos armados, a própria ONU ela se quedou, né, e se demonstrou não atuante dentro deste cenário. Assim sendo, a Segunda Guerra do Golfo, ou a Segunda Guerra do Iraque, sendo que a primeira, para que vocês tenham uma espécie de cronograma histórico, a primeira guerra contra o Iraque, quando havia sido invadido o Kuwait, foi promovida pelo presidente Bush, pai. A Segunda Guerra foi praticada pelo então governante americano, o presidente Bush, filho. Ambos com uma só e firme disposição de retirar do poder e preferentemente, acabar com a vida de Saddam Hussein. Esta era a grande verdade que acabou ocorrendo, não por atuação norte-americana, mas porque eles entregaram Saddam Hussein aos seus arqui-inimigos do Iraque, sunitas e xiitas, né? E os xiitas julgaram Saddam Hussein e o conduziram à forca e à morte e tal. Muito bem. Agora, vejam, quando se fala em soluções pacíficas, o que se tem na cabeça? O que se imagina? As soluções pacíficas de conflitos, segundo as disposições da ONU, são de 3 categorias básicas. As soluções ditas diplomáticas. Segundo, as soluções ditas judiciais, ou jurídicas, melhor dito, não judiciais, jurídicas, e as decisões ou os meios de solução coercitivos. O primeiro exemplo dado, os meios diplomáticos, seriam os mais civilizados e os mais apropriados em quaisquer circunstâncias. Os meios judiciais ocorrem invariavelmente quando há um envolvimento jurídico na questão posta. Por exemplo, um erro na interpretação de um tratado internacional que coloca 2 estados ou mais em luta e vinculada ao seu pensamento sobre a configuração daquele tratado. E, por isso, demanda apreciação por pessoas capazes de deliberar acerca deste assunto. Nada mais, nada menos do que juízes, né?
E, finalmente, os meios chamados de coercitivos, estes meios são os que mais se aproximam do conflito armado. Mas, ainda assim, estes meios não são reputados como meios de agressão, mas de resposta a uma agressão prévia, certo? E será modulado por tanta força ou por menos força à medida em que se empreendeu o ato de resposta. Bom, é claro que cada um destes métodos diplomáticos, os métodos jurídicos, os métodos coercitivos, serão aplicados de acordo com a necessidade do caso concreto. Nós não podemos sopesar que vamos usar um caso diplomático para resolver uma guerra. Isso seria o último elenco de solução, porque depois que se desenvolveu uma guerra, onde tudo é caos, onde tudo é desorganização, onde o objetivo é dizimar o inimigo, nós estamos diante, então, da necessidade de estruturar um meio mais forte e mais adequado para que haja uma devida resposta a esta agressão. Então, repito, só se justificam os meios pacíficos a partir do momento em que o sujeito vai, ou o Estado, melhor dito, vai responder a uma agressão prévia, certo? A uma agressão iminente. E, por isto, né, a própria ONU libera este Estado para tomar as medidas possíveis para impedir o ato, até que ela assuma este compromisso. Muito bem. Quando falamos de meios diplomáticos, eu estou falando, então, realmente do modo mais civilizado de resolver conflitos. Não por acaso, para estes mesmos efeitos, nós temos a formação de diplomatas que estão prontificados, exercidos, formados para desempenhar atividades de negociação internacional. E essa negociação se faz sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista necessário à extinção do conflito propriamente dito. Assim sendo, o primeiro dos meios diplomáticos que nós conhecemos, nós vamos chamar de negociações diretas. Lá no slide que eu deixei a vocês vão ver isso com mais propriedade. As negociações diretas, o que são pelo próprio termo? Um encontro entre dois chefes de Estado, ou talvez 3 ou 4 no máximo, onde eles trocam notas, trocam informações acerca de um conflito que é iminente entre eles. Trocam justificativas, esclarecem dúvidas e posicionam-se de um modo a atingir um resultado prático, qual seja, um tratado que desenvolva a solução daquele conflito. Por exemplo, nós temos inúmeras vezes conflitos envolvendo Brasil e Argentina. Todos sabem disso. Esse tipo de conflito, pessoal, ele é setorizado e permanente, porque há um grande, como diríamos, existe um grande rechaço em termos de amizade aparente ou inamizade também aparente entre os dois, em relação a uma certa, digamos assim, vaidade, se eu pudesse ser mais objetivo, que ambos se colocam como os arautos da América Latina e disputaram durante muitos anos, né, a posição de hierárquica, de superioridade um sobre o outro. E isto faz estruturalmente um resultado muito prático numa questão básica, que é o comércio entre os Estados. E quando você fala em comércio, nós, eventualmente,
assistindo rádio, televisão, jornais, nós vimos sempre a existência de um conflito, por exemplo, o presidente argentino fechando a fronteira brasileira, o presidente brasileiro fechando a fronteira argentina para a entrada dos produtos daquele país. Ora, este conflito, esta posição litigiosa entre eles, que na verdade se mostra absolutamente indevida, certo? Porque eles, além de tudo, fazem parte de um órgão de integração regional, que é o Mercosul, e, portanto, devem respeito mútuo nas suas relações econômicas, faz com que se posicionem questões estruturais, como, por exemplo, o Brasil hoje tem um parque industrial magistral em relação à chamada linha branca de refrigeração, né? Esta dimensão da importância deste parque industrial fez com que nós conseguíssemos, durante muitos anos de labuta, elaborar, né, produtos de alta qualidade e tecnologia, ou seja, nós temos produtos, nós temos pessoas habilitadas e temos uma indústria pujante. Por seu termo, os nossos produtos são mais baratos do que os produtos da Argentina, onde as indústrias do mesmo produto, elas são quase manufatureiras, são indústrias quebradas, são indústrias que não preparam uma mão de obra adequada, e isto faz com que esta diferença estruture a preferência do argentino pela linha branca do Brasil, e não da Argentina. Fato concreto que vai levar exatamente a esses conflitos. O Brasil quer quebrar o meu parque industrial, né? Ou, ao contrário, o Brasil reclama da sobrecarga de produtos agrícolas que vem ao nosso país, que já está abarrotado de produtos agrícolas, e ele é obrigado a receber esses produtos. Vejam, nós temos aqui uma posição muito clara em relação a este tipo de conflito. É um conflito bilateral. E, sendo bilateral, qual a melhor maneira de resolver? Exatamente pelas negociações diretas. Não por acaso, os agentes diplomáticos estruturam-se dentro de um sistema em que eles vão renegociando as bases dessa discussão a fim de chegarem a um denominador comum. E quando eles conseguem atingir este padrão, aí tiver aquelas solenidades diplomáticas em que o presidente brasileiro e o presidente argentino assinam um tratado que eles negociaram a partir da base das negociações procedidas. E esta, sem dúvida nenhuma, é a melhor maneira de resolver conflitos internacionais, certo? Porque, na verdade, é um meio, repito, civilizado, adequado, coerente. Se nós temos dificuldades em entender o nosso parceiro, nós temos que buscar, conversar, discutir, negociar e tentar chegar, através ou não de concessão de vantagens ou desvantagens proporcionais, a um desiderato só, a um destino. Então, vejam, o grande objeto característico das negociações diretas é o número reduzido de estados em conflito. Acho que vocês concordam comigo, no momento em que nós vamos dizer que estes estados em conflito, evidentemente, não poderiam ser, por exemplo, 10 estados. Nós não temos como negociar diretamente com 10 e todos entre si. Isso causaria uma espécie de conflito maior ainda, por não existir exatamente a maior das particularidades das negociações diretas, que é, muitas vezes, até o sigilo, né? a temperança, a calma na elaboração de acordos, etc., etc. e tal. Então, essa é uma das características. 2, 3, no máximo 4 estados, como ocorreu no Mercosul há algum tempo atrás, onde os Estados-membros do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, resolviam todas as suas avanças na forma da Convenção de Assunção através das negociações diretas.
Por outro lado, existem conflitos e que nós podemos também resolver pela via diplomática, que são consistentes, envolvem muitos países, em algumas circunstâncias até todos os países do mundo. Vejam, as conferências e os congressos internacionais, que é uma fórmula de solução, são aquele momento em que essas nações se unem para discutir assuntos polêmicos ao nível mundial. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente não é um problema de um Estado ou de outro, é de todo mundo. A proteção dos direitos humanos é um interesse internacional, um interesse que se focaliza dentro da busca por todos de uma boa solução. Toda vez que se estrutura um acordo internacional dentro de uma grande convenção chamada multilateral, nós, evidentemente, podemos congregar inúmeros estados e até de posições diversas. Vamos imaginar uma convenção para a utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Vejam o alto espírito que levou estas pessoas a se reunirem num determinado local para discutir ou repelir o uso mais drástico da energia nuclear e, sim, sua utilização para efeitos econômicos e a garantia de energia para todos. É certo que existem países nucleares no mundo, Estados Unidos, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, entre outros, são estados que congregam a China, Japão, estados que congregam interesses na manutenção da política de energia atômica, não só para efeitos pacíficos. Agora, estados como os estados europeus, principalmente, já têm convocado inúmeros congressos internacionais para discutir exatamente esses fins pacíficos. Ou seja, utilizar a energia nuclear para resolver o nosso grave problema da falta de água, que possa resolver o nosso problema dos mananciais que estão secando. A utilização de fórmulas novas que possam advir destes congressos internacionais, a fórmula de reduzir a poluição mundial, reduzir a emanação de gases do efeito estufa, todas essas questões, pessoal, elas só podem ser discutidas numa grande assembleia. E essa solução ainda é chamada de diplomática, porque quem está ali negociando talvez não sejam os chefes de Estado diretamente, são os agentes diplomáticos de cada Estado e pessoas credenciadas no assunto tema para poderem debater, discutir e chegar aos acordos que vão ser concluídos também com um grande tratado internacional que vai regular a matéria objeto deste congresso. É por isso que todos estes congressos acabam emprestando o nome da cidade que se realizaram para determinados tratados, o Estatuto de Roma, Tratado de Assunção, Tratado de Maastricht, Tratado do Rio de Janeiro, entre outros. Ou seja, o local em que a conferência se realizou e o local onde, eventualmente, nasceu um tratado, resolvendo, ainda que parcialmente, as questões emergentes da comunidade mundial. Então, vejam, aqui nós temos, então, diferentemente da primeira proposta, que são as negociações diretas, o envolvimento de muitos estados dentro do mesmo contexto. Esta é, estruturalmente, a grande diferença entre um e outro. Ambos, repito, meios diplomáticos. Vejam, e os convencionais, os chamados plenipotenciários, ou seja, dotados de plenos poderes, para negociar em nome dos seus estados, estas pessoas irão ao Congresso Internacional apresentar as posições políticas de seus países. Por isso, como qualquer assembleia, o debate e a discussão é acalorado. E muitas das vezes não se chega sequer ao mínimo necessário para
que se pudesse elaborar um tratado internacional efetivo ou que tivesse validade. Então, nós temos que, de qualquer maneira, empreender cada vez mais o número de negociações internacionais, agora a nível de congressos e conferências, porque estes são a estrutura das efetivas posições adotadas pelo mundo, cada um dentro de uma tese e cada um dentro do seu sistema que possa vir a contribuir para a paz internacional. Muito bem. Se nós estamos falando de dois métodos pacíficos de natureza diplomática, nós vamos falar de mais dois de natureza diplomática, onde ocorre a chamada interferência de um terceiro. Os países estão afastados por um conflito, eles muitas vezes romperam as suas relações diplomáticas e se mostra necessário que um terceiro Estado, ou um grande governante, ou uma autoridade internacional, interfira para aproximar as partes que estão desligadas. Rompeu-se a via de comunicação entre eles. Um dos exemplos clássicos é o que nós chamamos de bons ofícios. Esta é uma fórmula de intervenção de terceiros que vai dominar o cenário internacional, certo? Em soluções trazidas não com o objetivo de dar o resultado de uma proposta, e sim para que as partes em conflito se reaproximem para voltar a negociar diretamente. Porque isto é mais justo e mais adequado do que manter este afastamento. Vamos aproximá-los para que eles, através de bons ofícios de um terceiro, certo? Possa realmente determinar o reate das relações entre eles e, assim sendo, a possibilidade deles voltarem a negociar de uma maneira adequada e coerente com a sua posição perante o mundo. Se os bons ofícios são esta intervenção de terceiros, elas podem ser oferecidas por um Estado, por uma autoridade internacional, ou podem também ser devidamente requisitadas pelos Estados em conflito. Vejam, os Estados, por exemplo, encontram-se em tal discussão ou posições tão adversas que eles acabam não conseguindo se aproximar de modo algum. Vamos pegar o nosso exemplo do Mercosul, onde eventualmente haveria, digamos, um conflito entre Brasil e Argentina. A quem interessa que a Argentina e o Brasil elaborem um acordo reatando as suas relações? Ora, evidentemente, aos nossos outros sócios do Mercosul, ao Uruguai, ao Paraguai, entre outros. Então, na verdade, esta função destes Estados, que podem se oferecer ou podem ser chamados para ajudar, ela é o que nós denominamos de bons ofícios. Os Estados não são obrigados a aceitarem os bons ofícios, certo? Nós tivemos um caso concreto de bons ofícios numa discussão que colocou em pauta fronteiras territoriais entre o Equador e o Peru. Este conflito que ocorreu em linhas de limite territorial foram formalizados por uma ruptura de relações diplomáticas entre os dois Estados, que acabaram sendo reestruturadas por atuação direta do presidente norte-americano, que na época era Bill Clinton, e pelo presidente então brasileiro, que era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Esses dois estadistas foram aqueles encarregados de reaproximar as partes para que elas voltassem a negociar, o que de fato ocorreu, certo? De qualquer maneira, ainda como intervenção, nós temos ainda um outro método, o que nós chamamos, e ouvimos muito, chamar-se de mediação. A mediação não se confunde com bons ofícios, em que pese ela estabelecer um panorama parecido com aquele, porque, na verdade,
A intervenção do terceiro agora, ela se vai fazer não para aproximar as partes, ela vai ocorrer para trazer a eles a solução que ele aponta, para garantir-lhes uma solução, já que eles não chegam a nenhuma. Nós temos um caso concreto em que o Papa João Paulo II mediou um conflito entre a Argentina e o Chile em relação ao canal de Beagle, ao sul do território argentino, onde havia uma grande discussão também de limites territoriais. Diante da representatividade do Papa, que isso começou com Paulo VI, ainda antes, certo? Essa representatividade, sendo dois países nitidamente católicos, como era a Argentina, como é o Chile, eles admitiram a resposta do Papa e estabeleceram o acordo dentro das bases que lhes foi definida por aquela intervenção e tornada eficaz através de um tratado definitivo. Então, vejam, negociações diretas, congressos e conferências, bons ofícios e mediação são métodos de soluções amigáveis, certo? Obviamente que todos estes métodos primam pela civilidade, pela necessidade de analisar-se as questões de uma maneira mais contextualizada, de elaborar um plano de estudos para a resolução de questões mais complexas, invariavelmente questões políticas, invariavelmente questões econômicas. Ocorre que os conflitos internacionais não ocorrem só exclusivamente por questões políticas e econômicas. Muitos conflitos internacionais são de natureza jurídica. São, por exemplo, violações a um tratado internacional, ou violações a princípios do direito internacional, ou ainda questões envolvendo a falta de interpretação de determinados dispositivos de um contrato, de um tratado internacional. Ora, pessoal, quem é que restabelece o sentido e o alcance de um tratado internacional? Por certo, pessoas abalizadas em matéria jurídica, pessoas que têm competência renomada na esfera internacional para resolverem estes conflitos. E aqui nós temos que nos posicionar diante da chamada solução judiciária da ONU. Esta solução foi apresentada também junto com o nascimento da organização, em 1945. A solução judiciária se estrutura na chamada Corte Internacional de Justiça, o tribunal da ONU e, mais importante, tribunal internacional. Importante ressaltar, este tribunal só resolve conflitos entre estados. Não há envolvimento de pessoas, de empresas ou outros sujeitos de direito, apenas e exclusivamente conflitos envolvendo estados. Ora, a Corte Internacional de Justiça, na verdade, é um órgão também consultivo. Não é só um contencioso, não é só o conflito que eles resolvem. Na verdade, grande parte dos conflitos mundiais são resolvidos pela Corte através de meros pareceres, ou seja, definição de suas posições sobre determinados assuntos. Na verdade, uma espécie de pré-julgamento para que os Estados não ingressem em conflitos entre si. Assim sendo, a solução judiciária proposta pela Corte Internacional de Justiça é aquela que vai determinar a solução do conflito, mas agora de forma impositiva, não de forma acordada, como eram os métodos diplomáticos, porque deste entrave entre dois ou mais estados poderá ocorrer a determinação de uma sentença judicial que vai impor ao responsável pelo conflito, certo? A penalização competente pelo ato causado. E isto, muitas das vezes, lá na Corte Internacional, faz com que alguns estados sejam muito penalizados, o que causa grande repercussão internacional e causa grande problema no sentido de cumprir efetivamente as decisões da Corte. Veja que a Corte está ligada à ONU, e como está ligada à ONU, ela não ultrapassa o limite da decisão judicial.
Ou seja, na hora de executar a medida, certo? Ela vai chamar outro organismo da organização, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, que na verdade é o órgão coercitivo da organização, aquele que impõe, inclusive, se for o caso, a declaração de represálias e da guerra, se for necessário. Então, vejam, a opinião da corte vale e é obrigatória desde o início, porque aqui nós temos uma grande questão a ser enfrentada. Quando dois estados, por exemplo, entram em conflito, eles só vão obter a resolução da Corte Internacional se eles requererem, se eles requisitarem. Ou seja, eles têm que propor à Corte que querem a solução da Corte. Porque, vejam, não é propriamente um conflito de interesses entre eles de maneira hostil. Este conflito de interesses entre eles, na verdade, objetiva saber o que a Corte pensa em relação ao conflito havido. Por exemplo, em relação à interpretação de um tratado, que um Estado interpreta completamente diferente do outro. Então, o que nós estamos dizendo é que, na verdade, a solução judiciária ela inicia com a provocação das próprias partes. Não existe um réu do processo. Todos ascendem, todos vão à corte buscar a solução. E mais do que isso, eles se obrigam antecipadamente a cumprir a decisão. Eles se obrigam porque esta é a fórmula de impor a obrigação para um Estado, em face do seu poder soberano e independente. Então, eles já têm que, previamente, definirem que a decisão da Corte será obrigatória. Ainda assim, como falamos, algumas vezes, não muitas vezes, a Corte é obrigada a recorrer ao Conselho de Segurança para obter a solução daquela decisão que foi tomada. Além disso, nós temos um outro método, que talvez aparentemente seja o mais moderno, mas é um dos mais antigos da humanidade, que é o arbitramento, ou arbitragem, que vocês devem ter ouvido muito falar. E, na verdade, a arbitragem funciona mais no setor privado que no setor público. Ou seja, no setor de direito privado, nos contratos internacionais de importação e exportação, nas necessidades de dissolverem as questões através de pessoas abalizadas em matéria específica, não necessariamente jurídica, mas em matérias que vão corresponder exatamente à figura daquele que foi escolhido para ser árbitro. E vejam mais, quem escolhe o árbitro? As próprias partes que estão em conflito. Eles vão eleger um árbitro, que é nada mais que um juiz, imparcial, e que, acima de tudo, conheça o tema profundamente, que é o objeto de discussão. Vamos falar sobre refino de petróleo e precisamos de alguém que entenda disso, porque é um conflito entre o Iraque e é um conflito entre o Irã, relativamente ao refino de petróleo. Vamos imaginar. Ora, pessoal, a pessoa mais abalizada e estruturada para isso é pessoas que têm técnica nesse assunto. Este parecer técnico, então, vai controlar a denominação, a nominação de alguém que vai se posicionar como se fosse um árbitro, vai se posicionar como se fosse um juiz. E outra, também na arbitragem as decisões são obrigatórias, porque as partes também já convencionam de forma antecipada, certo? De forma antecipada, a fórmula de solução de seus conflitos, certo? Dizendo que nós nos comprometemos em cumprir efetivamente a decisão tomada pelo árbitro. Vantagens da arbitragem: é um sistema rápido, simples, que pode envolver fórmulas de processamento muito singelas, que podem garantir o sigilo
dos compromissos entre as partes, né, que podem determinar que o próprio árbitro escolha os métodos de prova, que pode determinar que as partes estabeleçam o prazo para a decisão. Vejam, por exemplo, nós temos lá na China um silo estocado de grãos que são objeto de um conflito entre o Brasil e a China, que estão lá paralisados. Você sabe que esses produtos podem perecer. E isto exige que exista uma solução rápida e eficaz sobre o assunto. Então, as partes podem, inclusive, convencionar isso, certo? No sentido de guarnecer a cautela e a manutenção do produto na sua íntegra. Isto é uma das fórmulas mais viáveis de solução de conflitos internacionais. O arbitramento hoje vem tomando uma posição de vanguarda, embora ele seja do tempo ainda em que se falava no comércio mundial dos períodos medievais, né? Na verdade, a arbitragem hoje é a fórmula mais, digamos, moderna, mais avançada, né, de solução de conflitos, porque muitas vezes, entendo, não é o juiz que entende de assuntos jurídicos, são pessoas técnicas desses assuntos que são, evidentemente, muito melhores do que juiz, porque o juiz entende de matéria jurídica. Agora, jurídica técnica já se torna uma outra questão. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um grande jurista internacional que foi nominado como árbitro para resolver um conflito entre a China e o Japão. Este conflito envolvia o próprio orçamento dos dois países. Portanto, era algo de trilhões de reais, desculpem, de dólares, trilhões de ienes, né? Então, o que nós tínhamos é que, na verdade, essa pessoa assumiu, certo? O professor Antônio Cansado de Trindade, ele assumiu uma posição e, vejam bem, o grande problema da arbitragem é o seu alto custo. Um custo altíssimo, porque ele vai cobrar os honorários deles em cima de um percentual tirado do valor da causa determinada. Então, pessoal, a arbitragem ou arbitramento, como quiserem, se eu puder, eu vou voltar a esse assunto, que esse assunto é muito importante, mormente nos dias de hoje, né? Nós temos que entender de arbitragem, nós temos que digamos, emergir na arbitragem, porque realmente ela se mostra as grandes vantagens estruturais que nós estabelecemos e falamos ora. Vejam, então, que a solução judiciária e a arbitragem, diante de outras que eu estou estabelecendo ali para vocês nos slides, são as formas mais usuais. Por isso que eu estou aqui simplesmente designando essas, porque essas têm que ser conhecidas. Bom, imagine-se, então, que esse conflito não é político nem econômico, esse conflito não é jurídico, mas o conflito iniciou com um meio gravoso, altamente gravoso. Ele inicia com a ruptura de relações entre dois estados. Relações que se desgastaram com o tempo, ou que são objeto de conflitos entre os chefes de Estado, chefes de governo, são conflitos envolvendo matéria que forma delito internacional, que forma crime internacional, e, portanto, evidentemente, a reação a ser tomada é efetivamente uma reação grave e consistente. Assim, nós temos que meios coercitivos não são o uso da força propriamente dita, mas ela leva à consideração também o uso da força. Porque depois dessas decisões coercitivas, nós só temos um modo de solução de conflitos, a guerra. Embora meio drástico, mas é uma forma de solução também. De qualquer forma, após a determinação da ONU proibindo o direito de guerra, na verdade, estes conflitos cada vez têm se reduzido proporcionalmente à medida da necessidade de uma maior civilidade mundo afora. Quais são os meios coercitivos?
Primeiro dos meios coercitivos que nós conhecemos, a chamada retorção. Retorção aqui com S mesmo, viu, pessoal? Não é retorção com C cedilha, não. Esta retorção, ou efeito retorsivo, significa nada mais, nada menos do que chamamos de legítima defesa. Um Estado recebe uma agressão, certo? Ele é agredido por um conflito ocorrido a nível de suas fronteiras, ou por manifestação de um chefe de Estado, ou por decisões tomadas por agentes estrangeiros que impõem aos nossos Estados outros situações calamitosas, que vão determinar, então, que a gente possa utilizar-se do mesmo método, certo? Que eles usaram na ofensa. Ou seja, você me causou um gravame, eu vou lhe causar gravame, ou seja, dente por dente, olho por olho. É claro que o efeito retorsivo, hoje, é altamente criticado. Por que é criticado? Porque, na verdade, o efeito retorsivo é um ciclo vicioso. Se você responde com a mesma medida, o outro Estado pode aplicar uma outra medida que vai determinar outra reação. E, proporcionalmente, aquilo não termina. Porque, embora se pretenda, com a reação, justificar um método pacífico de solução de conflitos, na prática, ela continua a incidir. Assim, retorção não ocorrerá em quaisquer casos. Ela só tem 3 fundamentos. Fora destes 3 fundamentos, eu gostaria de dizer, nós não teríamos mais fórmulas de propor retorção. O primeiro dos métodos, a sobretaxação de produtos por um Estado contra outro Estado. Ou seja, vamos imaginar, Estados Unidos da América sobretaxa o café brasileiro, estabelecendo um padrão monetário, um padrão de taxação altíssimo de impostos e tributos, que inviabiliza o próprio comércio internacional com aquele país. Essa atitude política emergente de um país estrangeiro, ela tende a prejudicar tremendamente o país que foi atacado com a proposta. Então, este país estaria supostamente autorizado a promover a mesma medida contra o território americano, sobretaxando produtos americanos, certo? Até que as coisas se resolvam e que se chegue a um denominador negocial. Então, vejam, esta fórmula de sobretaxação de produtos é uma fórmula, em termos, odiosa, porque ela quer evitar o livre comércio, o que é proibido pelo direito internacional. O direito internacional é o direito da concorrência internacional e do livre exercício do comércio. Mas sabemos que as grandes nações do mundo, evidentemente, se sentem muito atraídas por esse tipo de medida, porque ela é fácil, ela implementa-se dentro do próprio Estado e se dirige a quem de direito. Não necessariamente um Estado, pode ser vários, dependendo da provocação estabelecida. Então, veja, esta retorção, que no caso seria tomada pelo Brasil, a resposta, ela, na verdade, teria que ser proporcional, idêntica, para que seja validada como ato de solução de conflitos. Deu para entender? Muito bem. Se a retorção é isto, existe uma outra medida que nós vamos denominar de represálias. Já ouviram isso, né? As represálias. Qual é a diferença da retorção para a represália? Em tese, a situação é a mesma. Um Estado afronta outro Estado através de meios mais gravosos contra o direito internacional, cometendo verdadeiras heresias, ou verdadeiros crimes internacionais. Este ato, que é forte e que é evidentemente e objetivamente imbuído no sentido de destruir o seu
companheiro, seu parceiro ou seu país vizinho, na verdade, este ato corrobora a ideia de que haverá uma possibilidade de resposta. E aqui a resposta não é como na retorção, uma resposta proporcional. Ela pode ser diversa, pode ser até mais gravosa do que o ato praticado anteriormente. Entenderam? E isto quer dizer, pessoal, em última instância, nós estamos diante de uma situação bem importante e drástica. Porque, vejam, no momento em que se estabelece uma represália, e se você está legitimado a propor uma agressão maior do que a sofrida, você pode desencadear uma guerra internacional. E isso, na verdade, tem que ser temperado dentro de certo sentido, para que não evolua para uma guerra potencial. Então, as represálias são de inúmeras formas. A primeira das formas de represália são a chamada boicotagem, ou boicote. Na verdade, a expressão boicote, que é muito mal empregada pela própria imprensa com o termo embargo comercial ou embargo econômico, que na verdade não tem este significado, a boicotagem é a ruptura de relações comerciais entre Estados. Veja, o Estado comete contra o meu Estado um ato gravoso. E eu quero responder para me defender, praticando também um ato que supostamente seria gravoso, mas que se exonera, porque ele é um ato que responde a uma agressão prévia, certo? Então, vejam, a boicotagem faz com que se paralise praticamente as fórmulas de negociação entre os Estados, estabelece a paralisação do trânsito internacional, do comércio, da venda de produtos, da manufatura, de todas as demais questões envolvendo isto. Então, vejam, essa boicotagem, na verdade, ela sinaliza aquela situação idêntica que ocorreu entre os Estados Unidos e Cuba. Durante muitos e muitos anos, os Estados Unidos impediram a Cuba imotivadamente, só porque Cuba foi tomada pelo chefe rebelde, Fidel Castro, que, na verdade, era repugnado pelo governo norte-americano, e os americanos encontravam nesta atitude um ato contrário aos Estados Unidos, que, na verdade, era um ato pessoal e particular daquele governo. Eles impingiram nele um boicote comercial severo, inclusive obrigando seus aliados no mundo a praticarem o mesmo ato. Fato que determinou que Cuba permanecesse quase até hoje flutuando em 1959, 1958, ou seja, mais de 50, 60, 70 anos atrás. Eram prédios destruídos, demolidos, a miséria graçava em todo o país, os automóveis eram péssimos, carros, imagina você hoje com um carro de 1958, só uma situação que a gente possa estabelecer como regra, né? E uma situação que deixou o Estado cubano num estado calamitoso, né? E sem condições de se autossustentar a partir de então. Mas, na verdade, vejam, foi uma represália norte-americana, denominada boicote, que, na verdade, não tinha a justificativa. Ou seja, a justificativa de que Cuba teria praticado um ato contra o governo norte-americano, que, na verdade, o único ato praticado foi interno. E esta posição dos Estados Unidos foi uma intervenção indevida, rompendo o dever de não intervenção. Entenderam? Muito bem. Além da boicotagem, o modo mais comum de ruptura de relações entre Estados é as relações diplomáticas. Quando os Estados rompem as suas relações diplomáticas, pessoal,
eles cortam o canal de comunicação entre si. Eles não mais negociam, eles não mais conversam, não se apresentam para a negociação, não se apresentam para a solução das questões. Isso é drástico, porque invariavelmente demonstra um sentido de vingança cometido entre o outro Estado. Então, vejam, essa ruptura, às vezes, não corresponde exatamente ao grau do ataque sofrido. Ele é, às vezes, até maior, porque a influência daquele Estado seria importante para este outro, que eventualmente agrediu, e que, neste momento, deixa as coisas assim como estão, digamos, né? E isto vai determinar o quê, pessoal? Vai determinar exatamente a necessidade de terceiros, como falei lá nos meios diplomáticos, intervirem para solver. Certo? Então, essa ruptura de relações diplomáticas determina que estes estados se tornam inimigos, certo? E isso talvez seja o maior ponto de gravame existentes, ou seja, o estado que declara ruptura de relações diplomáticas com o outro, na verdade, ele vai encampar as empresas daquele estado que estão no seu território, eles vão expulsar pessoas que são de nacionalidade do seu estado, entre outras situações. Essas relações diplomáticas, então, é fórmula de responder também a um conflito prévio, né? Que isso nós teríamos que modular à medida em que nós entendêssemos necessário. Depois disso, nós temos ainda o chamado embargo ou arresto internacional. Depois eu volto ali à retorção, que eu agora me lembrei que eu só dei um exemplo e são mais exemplos, tá? Mas vamos falar, então, primeiro do embargo e do arresto. O embargo ou arresto internacional tem um objetivo, tem um sentido muito próprio e exclusivo. Embargo é aprisionamento de navios mercantes, ou seja, navios públicos do Estado, quando se encontram no mar territorial de um outro Estado ou atracado nos portos deste Estado. Ou seja, o Estado que está dentro do seu território apreende estes navios no sentido de obrigar aquele outro a cumprir algumas obrigações que foram não atendidas. Por exemplo, empréstimos financeiros a um Estado estrangeiro. O Brasil já sofreu 3 vezes de embargo e arresto internacional, na Espanha, na Itália e também na Espanha, Itália, e tem mais um outro estado que eu não me recordo agora, mas sofreram uma apreensão de navios, né? E um deles chegou a ser leiloado para pagar a dívida. Tá? Então, vejam, esta é uma situação bastante capciosa, porque ela demonstra exatamente aquela essência de um conflito que está iminente, está aparecendo e está sendo determinado. Agora, para concluir, depois eu volto para a retorção. O bloqueio pacífico. O bloqueio pacífico, de pacífico não tem absolutamente nada. Na verdade, o bloqueio pacífico é a ruptura das relações, das comunicações, comunicações de um Estado com o resto do mundo. Isso ocorreu, por exemplo, antes da decretação de guerra contra o Iraque pela ONU, quando a ONU nomeou os países aliados do chamado Tratado do Atlântico Norte para cercarem o território do Iraque por terra, por mar e por ar. Ou seja, empregando o exército, a marinha e a aeronáutica. E não é um simples país que está administrando esta situação, são todos os países membros auxiliando no bloqueio pacífico contra o Iraque, para que ele saísse de dentro do Kuwait. Este foi o objetivo. Ocorre que nem com o bloqueio pacífico as coisas puderam ser resolvidas. E acabou havendo a decretação de guerra pelo Iraque contra estes aliados do Tratado do Atlântico Norte. Muito bem. Voltando um pouquinho à retorção, eu gostaria de esclarecer a vocês que eu falei o primeiro caso da sobretaxação de produtos
Segundo, eu vou falar sobre a possibilidade de discriminação de um cidadão estrangeiro em prol de outro. Por exemplo, nós sabemos que nenhum Estado pode discriminar cidadãos dos outros Estados. Agora, pior essa situação quando se beneficia terceiros cidadãos que não estão nessa relação. Por exemplo, uma questão passível que ocorreu durante os 10 primeiros anos da queda das torres, em 11 de setembro. Na verdade, a queda das torres, em 11 de setembro, desencadeou uma reação norte-americana contra alguns países que, na verdade, sequer operaram qualquer ato contrário aos Estados Unidos. Mas havia uma discriminação contra cidadãos asiáticos, africanos e sul-americanos. Isto fez com que, todas as vezes que um determinado sujeito iria se dirigir aos Estados Unidos, ele ficasse sendo amplamente fiscalizado antes de entrar dentro daquele território. Esta situação de discriminação era evidente quando se via, por exemplo, um voo chegando no aeroporto, qualquer que seja americano, um avião chegando da Europa, onde os habitantes europeus que ali estavam entravam gratuitamente dentro dos Estados Unidos, sem fiscalização, sem nenhum outro ato mais gravoso. Vejam, este ato causa afronta, causa dano às relações entre os Estados. E este ato que vai determinar a discriminação odiosa contra o outro vai permitir que este seja repetido pelo Estado agredido, proibindo, por exemplo, e aqui no Brasil ocorreu isso, uma aeronave norte-americana desceu no aeroporto do Galeão, onde todos os sujeitos norte-americanos passaram a ser revistados. Ora, pessoal, isto, na verdade, não vamos dizer, cheira mal, né? Ela não é uma coisa agradável, é uma coisa palatável. Então, vejam, esta possibilidade de responder, ela, embora se legitime perante o direito internacional, ela não é nada simpática, certo? De qualquer sorte, a terceira fórmula é realmente aquela que nós falamos do embargo, aprisionar navios, certo? E aeronaves, quando estiverem no território nacional do Estado que se sentiu prejudicado por qualquer método. E são só essas três fórmulas de resposta a uma agressão prévia pelos métodos de solução de conflitos ainda chamados de pacíficos. Ok? Muito bem, pessoal. Agora eu vou me colocar à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta a ser elaborada. Já cansei de falar, agora é vez de vocês falarem. Bom, pessoal, na verdade, assim, nós temos aí uma prova que está nos aguardando. Eu reitero que a prova foi feita dentro de um determinado espírito, ela foi elaborada dentro de uma possibilidade não obrigatória de se estabelecer justificativas curtas, fundamentos adequados, certo? E isto faz com que vocês possam escrever na prova independentemente de ser um X, apenas um X. O que eu quero é que vocês, na verdade, consigam, e isso é meu objetivo mesmo, consigam raciocinar em direito internacional. Raciocinar a partir da leitura de bibliografia, de editais, de revistas, seja o que for. A internet é fonte excepcional de informação e vocês podem buscar essas informações. Aliás, eu aprecio muito isso e tenho, inclusive, vários compêndios de assuntos trazidos pelos próprios alunos que me trouxeram um engrandecimento intelectual muito grande e interessante, certo? Então, não tenham dúvida, se quiserem, podem fazer isto. E eu faço um comentário especificamente para vocês que estão aqui sempre presentes, porque a gente sabe quem está interessado, quem não está interessado. É como hoje eu tive uma aula de tarde que me
uma aluna falou, professor, o senhor está pedindo na prova coisas que o senhor não deu. E eu disse, quantas aulas você veio? E que você assistiu o vídeo? Ah, nenhuma. Ah, pois é. Então, assim, você não pode dizer, a não ser que você tenha ouvido os vídeos, visto os vídeos. Né? É muito difícil, e ela disse a questão 5, 6 e 7, o senhor não deu. Como é que tu sabe? Aí eu fiz me reportei aos vídeos, as datas e o dia que foi dito, certo? E aí ela disse, é verdade, eu não sei o que lá. Então, pessoal, não é por isso, não é por acaso que vocês estão aqui e que vocês estão aqui. Né? Vocês podem exatamente já antecipar esta ideia da possibilidade de fundamentação das questões. Talvez eles não consigam, porque não ouviram o que se falou. Mas por isso que eu falo, se vão ouvir, estão devidamente credenciados também para fundamentar. Ok? Muito bem, pessoal. Perguntas? Alguma pergunta? Lucas, Ricardo, Vinícius? Júlia, Helena, Bibiana, o Lourenço já falou hoje. Tudo certo, professor. Tudo bem, Vinícius? Fala, Vinícius. Tudo certo. Tudo certo, Bibiana? Tudo tranquilo? Olha, não deixe muito tranquilo, hein? Tudo certo, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, então, a prova deve ser entregue no Moodle até sexta-feira, por favor, tá? Agradeço a vocês a atenção durante todo esse tempo e vamos à frente, não é isso? Desejo a todos uma boa semana e aproveitem bastante nesta provinha e vamos na próxima aula discutir as questões da prova, certo? E aí sim vamos ver quem fez e quem não fez a prova, porque eu estou cansada de pegar cópia de provas, tá, pessoal? Não façam isso. Não deem para os colegas a prova que você se esforçou para conseguir. Não, isso macula, isso dói, porque a gente vê coisas idênticas, igual. Só faltava botar um papel carbono por baixo para escrever. Então, pessoal, tentem evitar, certo? Isso você está se autovalorizando. Aí a vida é autovalorização, não adianta, pessoal. Tá bom? Agradeço por tudo, então até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Obrigado, Lourenço. Tchau, professor. Até semana que vem. Até logo. Um abraço. Tchau.